Utilize o código de desconto Signatus10 para receber 10% de desconto na Jumbo Editora. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar aqui de um assunto sério, vou tentar ser o mais respeitoso possível, falar sobre todo o âmbito do assunto, ok? Que foi uma pequena coisa que aconteceu no Twitter sobre se Ordem Paranormal tem diversidade, inclusão ou não. Lembrando que eu não vou me focar na treta em si, eu vou passar bem por cima do que aconteceu, porque não me importa em si. O que eu quero conversar em si é sobre a diversidade e inclusão em obras digitais, em RPGs principalmente, falar um pouquinho do meu ponto, falar o que eu acho que é legal de ser feito, o que eu não acho legal de ser feito. Lembrando que isso é opinião minha, qualquer um pode ter uma opinião diferente, você pode ser uma pessoa que não gosta muito de, fica meio forçado e tal, tá, ok, a gente vai conversar sobre esse ponto. Aí você, não, mas eu gosto que tenha, porque se não tiver a obra tal, beleza, a gente vai conversar sobre esse ponto também. Eu quero ser o máximo respeitoso e falar sobre vários aspectos e falar como eu utilizo nas minhas campanhas, o que eu acho interessante de fazer. E a treta em si do Twitter eu só vou usar no comecinho do vídeo aqui agora, só para explicar mais ou menos como rolou. Foi ali no Twitter, uma pessoa escreveu assim, falando que se você quiser um jogo de RPG com diversidade real, isso virou treta no Treta News. Então se alguém quiser ver treta em si, vai lá no Treta News e você vai encontrar o vídeo, ok? Não, se você quiser um RPG de verdade, com inclusão, você pode acompanhar obras e RPGs de inclusão. Ordem Paranormal não é para isso, porque o Selbit não quer. E isso foi o ponto que eu acho que fez com que o Selbit respondesse, porque uma coisa que vocês vão sempre me ver falando quando eu fizer um vídeo mais opinativo, é o seguinte: você não sabe da vida dos outros. Então, nunca fale coisas como, essa pessoa não quer tal. É meio pesado você direcionar ao Selbit que ele não quer inclusão, porque você tá pagando de o Selbit não gosta dessas pessoas, não gosta de LGBT e tal. Então isso é um pouco ofensivo, você fez uma acusação pesada pra cima de alguém, ok? E o Selbit respondeu de boas, falando assim, não, a primeira temporada não tinha, a segunda temporada não tinha, mas depois eu tentei melhorar, arrumar. Na Calamidade você vê pessoas muito de variados tipos de raça, variados tipos de corpo, de tipo corporal, e você vê isso no livro de Ordem Paranormal. Você vai descendo o livro e você vai vendo tudo isso. Ou seja, o Selbit já respondeu, já explicou que no começo não tinha, mas depois ele foi criando mais, ele foi pedindo, digamos assim, foi sentindo através dos pedidos das pessoas que isso era importante e começou a trazer. Então você vê pessoas também de países diferentes em Ordem, e eu não acho que vale a pena aqui eu ficar, não, provando esse ponto. Ele já disse o ponto dele, e quem quiser acreditar ou não, acredite. Então não quero me focar na treta em si, ok? E lembrando, eu quero deixar bem óbvio aqui para esse vídeo, eu não sou muito de falar sobre minha sexualidade, sobre meu gênero, nada do tipo. Sou LGBT, mas eu não gosto de falar isso no YouTube, ok? Então, eu tô no meu, digamos assim, se alguém, porque assim, eu acho que lugar de fala, ok? Essa coisa de lugar de fala, minha opinião pessoal sobre isso, qualquer um pode falar, contanto que seja respeitoso, ok? Mas se alguém aí tiver algum problema com lugar de fala, esse homem hétero está não está no lugar de fala dele, eu não sou homem hétero, então pelo menos se alguém tem problema nesse sentido, então eu tô no meu lugar de fala também. Mas agora entrando um pouco do âmbito, e eu queria até chamar a atenção aqui para você dar uma seguida lá na Ordem Paranormal News. Recentemente saiu lá na Ordem Paranormal News um clipezinho bem legal do Selbit dando mais um spoiler da próxima spin-off. Eu vou teorizar para cima desse spoiler, mas você pode conferir qual é esse spoiler lá na Ordem Paranormal News. Ele passou um spoiler que dá para teorizar muito legal, então tá vindo um vídeo mais pra frente aí teorizando. Então sigam lá a página, apoiem o projeto, notícias todos os dias de Ordem Paranormal, é uma ótima página. Então vão lá para seguir, e para quem não viu no começo do vídeo, usa o cupom Signatus10, isso vai nos ajudar demais, vai ajudar vocês, e eu acho que é isso. E sigam esse artista que eu botei aí na tela. Eu não sei qual foi, mas segue ele lá, porque ele tá participando da minha campanha. Em falar nisso, eu acho que próximo mês começa a minha campanha, tá? Então vou fazer mais uma propaganda aqui nesse vídeo. Se inscreve lá no meu canal, Explorer Clan.
vai ser muito ótimo se você fizer isso, porque eu quero jogar o RPG lá, mas se o canal não é monetizado, não vale a pena, tá? Eu tô gastando mais de R$ 500 nessa campanha, todo o dinheiro que eu ganho no YouTube, eu tô botando na campanha, ok? São 2 campanhas, ok? Então todo o dinheiro do YouTube eu tô botando nessa campanha, mas se não der retorno, vai ser triste pra mim. Então se inscreve lá no Explorer Clan, ok? Prosseguindo, continuando, eu queria falar aqui do assunto de diversidade, abordando alguns pontos, ok? Primeiro ponto, é importante, ok? E eu já posso adiantar, é. Segundo ponto, é forçado? Eu coloco como depende, depende da ocasião. Ou seja, nós vamos discutir se é legal fazer, como que se faz e se é forçado ou não. O que torna forçado, ok? Lembrando que para mim esse ponto não é só, digamos assim, uma pressão das pessoas, porque às vezes a pressão de pessoas pedirem, isso ajuda o mestre a se tocar. Nossa, eu meio que não tô fazendo nenhum personagem tipo negro, por exemplo, mas tem muitos personagens que combinavam e o mestre ele pode melhorar com isso. É diferente do que você, por exemplo, eu vou chegar lá, eu estou querendo quebrar o fio da meada, vamos lá. Continuando aqui. Acho importante? Acho legal por um motivo bem simples. Principalmente para a Ordem Paranormal que se passa nos tempos atuais, ok? Nos tempos atuais, a gente tem pessoas de diversos gêneros diferentes. A gente tem pessoas no mundo inteiro com diversas raças diferentes, diversos tipos corporais diferentes. A partir do momento que você se propõe a fazer um RPG, por exemplo, em 2022, no Brasil, e, por exemplo, você só vê pessoas brancas, você só vê pessoas magras, você só vê pessoas cis. Isso é um pouquinho estranho, porque assim, por exemplo, eu estudo na UFRN, eu não chego na UFRN e só vejo pessoas brancas, magras, cis. Não é assim. Então, a vida real já não é essa questão que às vezes você acaba trazendo para uma história fictícia. A história fictícia por si só, por não tratar de falar, não precisa falar necessariamente, mas por não ter a presença de outros gêneros, em si você já torna ela muito mais fictícia do que ela poderia ser. Então eu me incomodo sim quando eu percebo assim, putz, esse RPG aí não tem ninguém, sabe? Ninguém mesmo. Tipo. E lembrem-se, como eu falei aí, eu me incomodo quando eu percebo, por exemplo, é um RPG no Brasil, nos tempos atuais. Não faz sentido não ter. Agora, se é um RPG medieval que quer abordar tal local exato, lógico, tem lá os mouros, mas ok, é um povo no meio de diversos outros povos europeus que tem, ok? Então, meio que tipo assim, você quer ali tá na Península Ibérica, você quer abordar ali Portugal e tal. Se não aparece um personagem trans, pô, eu não vou me incomodar se você não botar um personagem trans numa obra que é antiga e tal. Se você não coloca um personagem negro, ok, ainda tipo, você fica assim, pô, não, dependendo do contexto do RPG, é melhor que não tenha do que ele ser tratado de uma forma ruim, como era nesse tempo, ok? Então, por exemplo, você faz um RPG nos tempos atuais no Japão. Eu espero que a maioria das pessoas que estejam lá sejam japonês, ok? Então, meio que, tipo, às vezes, não ter pessoas diversas, não ter diversidade e inclusão numa obra, não tem nada a ver com o mestre ser ou algo do tipo. Às vezes é o próprio contexto da situação geográfica do lugar e da própria forma do país. Então a gente sabe como são os japoneses, a gente sabe como são os animes deles. Então se eu faço uma obra de lá inspirada nessa galera, como é o meu próprio RPG, não tô querendo tirar o meu da reta, mas explicando esse ponto que eu acho importante. Se você não bota diversidade nessas situações, principalmente diversidade de raça, acaba não destoando tanto do valor da obra, pelo menos é a minha opinião, ok? Agora, se eu faço um RPG, por exemplo, tipo, pô, imagina, eu faço um RPG no Brasil, onde as únicas pessoas que aparecem são americanos, os vilões são russos e é no Brasil. Que papo é esse, menor? Que papo é esse? Não faz o mínimo sentido. Então, acaba acontecendo um pouquinho disso, sim, ok? De você ter situações em que você não acha que encaixa. Pra mim também tem esse. Se não encaixa pra mim, se não tá encaixando, eu não coloco. Porque pra mim também tem esse lance, porque senão parece muito forçado. Então, é isso. Só queria dar mais um disclaimer. Mas, muito importante, isso não quer dizer que funciona em todos os âmbitos. Então, estou abordando o lado positivo, para mim é isso. Mas o lado negativo é o quê? Você querer fazer um RPG onde
todo mundo é super diverso e tal. Você chega numa ordem onde tem 5 ou 6 ou 10 tipos de gêneros diferentes, tem 10 personagens, você vai ficar meio... Não, peraí. Eu acho que o mestre passou do ponto aqui, ok? É quando você, tipo, passa do ponto de verdade, você começa a colocar em tudo e tal, e não consegue abordar. Porque duas coisas necessárias aqui que eu também quero botar, eu vou botar como uma nova pontuação, né? Duas coisas que a gente vai conversar, que é ter, ser forçado, e um novo ponto que você vai abordar isso ou você vai só mostrar isso. Eu acho os dois pontos interessantes, ok? Como é? Por exemplo, coloca um personagem, digamos assim, vou pegar aqui um personagem homossexual na minha campanha. E ele, por exemplo, beleza, as pessoas sabem que ele é homossexual, ouviram por cima, assim, em algum momento, ou ele mesmo conta sem problema nenhum. E os jogadores simplesmente, assim, ok, ele é homossexual, a gente segue a vida, ok. Isso aí, pra mim já é bom. Você já colocou o personagem e você não fez ele caricato. Você não precisa fazer um personagem homossexual que sai dando em cima de todos os jogadores. Lógico, se você quiser fazer um personagem assim, não tem problema necessariamente. Mas ele vai sair soar meio personagem da Globo e pode ser que pegue mal pra você. Então, só de você colocar o personagem ali, só de você dar uma significância de ele é, e o que ele faz na vida pessoal é como ele. Até porque você não, se o RPG não for um RPG para você abordar relacionamentos de pessoas e ficar seguindo a vida pessoal de NPC, faz sentido você ter um personagem e não chegar a abordar muito esse tema. E quando você aborda, aí vem uma questão bem importante, que você, mestre, você tem que saber como abordar essa questão. Então, por exemplo, o Selbit, voltando um pouquinho só na treta, só pra falar um pouquinho da resposta dele, ele falou que teve muita coisa que ele não colocou nos RPGs antigos porque ele não sabia como conversar sobre isso na mesa. Como que ele ia falar sobre isso na mesa. Então, ele tirava, em vez de colocar isso na mesa. Então, por exemplo, uma coisa que nunca aconteceu em ordem, e eu creio que é porque é muito difícil, muito pesado para o mestre falar disso, é sobre e vocês sabem o resto aí do e tal. Eu não posso falar essas palavras no YouTube, mas para quem pegou, ok? Por exemplo, é muito difícil para um mestre falar disso numa obra, então é melhor que você corte, mesmo que aconteça essas coisas, infelizmente na vida real, você não quer trazer isso para o seu RPG pelo motivo simples de como que você vai falar, cara. É muito difícil para um mestre falar sobre isso. Então, tem coisas que você corta. Lógico, esse assunto em si que eu falei é muito mais pesado do que você tentar abordar um romance homossexual numa campanha. Muito mais pesado do que você abordar, porque o romance homossexual em si não tem nada de pesado. Mas se você não souber abordar, se você meio que tratar de uma forma caricata, se você tratar de uma forma meio, digamos assim, muito simplista ou algo do tipo, vai ficar estranho, vão cair em cima de você. Então, existem coisas que você é melhor que não aborde e que só passa ali por cima. Esse personagem aqui é homossexual, pronto. Vocês descobriram de tal forma e tal. E que isso não seja a única característica do personagem. E aí vem a minha parte, digamos assim. Eu não sou aquele cara que fica assistindo todo o filme falando isso aí é lacração, que nem tem muita gente que faz, ok? Mas eu também não sou o cara que fica o tempo todo vendo assim e fala isso, um personagem gay. Mas e se ele só se resumir a isso? Ou um personagem qualquer outra coisa, trans ou qualquer outro tipo de gênero. Tô usando aqui mais homossexual, mas você pode pensar isso em qualquer gênero. Cara, se você categoriza que o personagem ele é só isso, aí fica um pouco triste também. O personagem ele tem que ter sentimentos, ele tem que ter a função dele, né? Então, por exemplo, no meu RPG ele é o cara que mexe com os computadores e tal. E ok, ele ser um cara importante por causa disso também. Então, você abordar todas essas coisas, pra mim, é legal. Quando você bota o personagem por ser, apenas por ser, e ele vive pra ser apenas isso, ele é o personagem que você colocou literalmente pra poder falar, tem inclusão, é isso, e ele não tem nada de importante pra história, ele não faz de nada, eu acho triste. Eu acho você tá querendo fazer uma coisa que eu normalmente chamo ali de isca. Você tá botando uma isca pra galera ver, olha que legal, tem um personagem tal, e você puxa ele pra tua mesa e nunca mais fala dessa isca.
ok? Você nunca mais fala sobre isso, você não aborda isso, você não trata isso com respeito. Isso eu não gosto. Quando alguém faz isso, eu me chateio muito, sabe? Quando eu assisto uma obra que tem literalmente essa questão e você não quer abordar, ou o personagem se resume a isso, ok? E lembrando, abordar que eu falo, mesmo que seja de uma forma simples, tá? Não tô falando sobre abordar por inteiro, porque às vezes o mestre não sabe como fazer exatamente isso. Então, prosseguindo. Já tive meus pontos aí sobre abordar. Ser forçado ou não, ok? Depende. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, o mestre se sentir à vontade para botar isso na mesa. Não é por pressão. Tipo, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é tipo, o mestre se força ali na hora que ele tá escrevendo os personagens. Ele fala, eu preciso colocar 2 personagens gay, três, 4 personagens negros, 2 personagens asiáticos. Se o mestre ele meio que se restringe a isso, ele vai acabar, às vezes, tendo ideias de personagens a partir dessas pré-definições que ele quer colocar para o personagem, mas às vezes ele vai se sentir preso a esses personagens. Porque o que eu escolho para botar um personagem assim? Quando eu crio um personagem, eu primeiro crio a personalidade dele, na maioria das vezes, eu crio a personalidade dele e depois o designer. Às vezes eu crio o designer, principalmente quando é um personagem meu. Quando é um personagem meu que eu vou jogar, sabe, como jogador mesmo, eu primeiro penso no designer e como ele vai lutar, para depois criar a vida do personagem, ok? Mas normalmente para NPC eu crio primeiro a vida dele e depois o token. Quando eu sinto que a vida combina com o token, eu faço ele de certa forma, faço ele com essa questão. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma campanha chamada Final Fantasy Esper War, que lança lá no meu outro canal, o Explorer Clan. Eu vou botar alguns tokens aí na tela, tem vários personagens negros, tem vários mesmo, muitos personagens, ok? E eu não fui obrigado, nenhum público me pediu pra fazer isso, eu só quis fazer porque eu acho interessante. Existe um personagem específico que se chama Bia, e não tem nada a ver com a Biamon, caiu por um acaso eu ter escolhido esse nome, onde o personagem, ele é um personagem trans, ok? Por que que eu decidi colocar esse livro como personagem trans? Porque, ok, isso é um pouquinho, digamos assim, de você querer deixar um pouco caricato, mas é o seguinte, esse personagem, ele tinha que ter algum problema com o pai dele. Inicialmente o nome dele era Brian e tal, ele era para ser um cara que tinha um problema com o pai, mas eu não tava conseguindo encontrar um problema que eu achasse, putz, cara, não sei se isso é legal, não sei se esse problema é interessante de eu abordar. Até um momento que eu parei e pensei assim, cara, e se o pai dele for um cara preconceituoso? Brian é uma mulher trans chamada Bia. E porque o B, como eu disse, não tem nada a ver com a Biamon, é por causa que toda a família dele é com B, tá? Toda a família dele é com B e aí foi o primeiro nome que eu pensei com B feminino. Então eu falei, cara, eu completo a história com isso. Eu consigo fazer com que tenha. Se os personagens abordarem isso, porque eles ainda não abordaram, eles vão tentar fazer um pai deixar de ter preconceito com a filha. Vai ser uma história muito legal. Lógico, se os jogadores fizerem, se os jogadores não fizerem, eu tento por fora com NPCs, ou nem chego a abordar isso. Mas é uma subquest para os jogadores, deles tentarem fazer o pai dela entender que isso é normal, isso não tem problema nenhum, ele não precisa ter raiva. É a filha que restou dele, porque o filho dele morreu. Então, meio que tipo, eu consegui construir uma pequena história que foi interessante pro personagem ser trans, que conseguiu abordar mais categorias de personagem do que simplesmente se eu só colocasse um menino que brigou com o pai. É um pouco caricato. Eu dou esse exemplo já falando. Eu acho que é o exemplo bem caricato que eu tenho na minha campanha. Diferente de outros personagens que são lésbicos, por exemplo. E os personagens nem sabem. Isso daí tá só ali na escritura ali da biografia do personagem e tal. Que eu coloco essas questões e tal. Mas tem personagens lésbicos, por exemplo. Vai aparecer um casal lésbico. Vai aparecer... Tem uma menina que já apareceu que é lésbica. Já apareceu e tal. E tem alguns que eu vou abordar mais, tem alguns que eu vou abordar menos, tem outros que vão ser só um romance, tem outros que vão ser um pouco mais caricatos, como a Bia em si. Então, cara, é importante, eu achei importante colocar, porque pra mim valeu pra história, acrescentou a mais pra história. Coisa interessante que eu quero falar aqui. Vamos lá, quero ver se vocês prestam atenção. Isso serve pra você.
que gosta de inclusão em uma obra. Isso serve para você que não gosta de uma inclusão em uma obra, para você ter uma visão um pouquinho melhor. Mais inclusão não quer dizer uma obra pior. Mas mais inclusão também não quer dizer uma obra melhor, ok? Não quer dizer, ok? Às vezes, a inclusão pode deixar uma obra melhor, às vezes ela pode deixar a obra pior, mas não é uma exatidão, ok? Não tem exatidão nisso, porque, vamos lá, John Wick 4, não vou dar spoiler nesse vídeo, mas todo mundo sabe que tem uma inclusão ali naquele filme. Você vê mais personagens negros, você vê mais personagens femininos lutando no filme. Isso é muito legal para uma mulher, para um homem negro, para qualquer pessoa negra no caso. Você vê uma pessoa, uma figura que te representa numa obra. Ah, mas eu posso gostar só do John Wick? Pode. Uma pessoa negra pode gostar de John Wick, uma mulher pode gostar de John Wick, é claro. Mas existem mais pessoas que vão ser incluídas. Imagina se você é uma pessoa que realmente você só vai se sentir incluído se a pessoa for do teu gênero ali. Então, incluir ajuda na tua obra a crescer nesse aspecto. Mas, às vezes você pode, se você for super, eu falo assim, o máximo nível de fazer um personagem novelinha da Globo. Então você faz um personagem homossexual que é o novelinha da Globo, que ele anda assim, que ele usa um terninho colorido e que ele tem uma vozinha um pouquinho diferente na hora de falar e tal, e ele dá em cima de todo mundo. Se você faz isso, cai entre nós que a chance do público não gostar. Então você acaba diminuindo a obra, dependendo dessa questão. E tem como você fazer de uma forma que nem aumente, nem diminua e tal. Então eu acho importante falar isso, porque vocês devem ver muito canal ou que fala esse filme é bom porque tem inclusão, e simplesmente sobem o filme pra cima só por esse aspecto. E tem muita gente que fala, esse filme é ruim porque tem lacração. Pra mim, isso aí é o pior mundo, sabe? Esses dois tipos de pessoa pra mim são iguais, idênticas. Lutando por uma causa diferente, mas são idênticas pra mim. Então o que eu quero falar? Pra finalizar e pontuar esse vídeo, né? Espero não ter ofendido ninguém, espero ter sido explicativo com tudo. Falado que eu acho que eu fui o mais centrão nesse vídeo possível. Porque ao mesmo tempo que eu falei que é bom, eu falei que se exagerar é ruim. Do mesmo jeito que eu falei que às vezes pode sair forçado, eu acho interessante que você faça. Do mesmo jeito que eu falo que você não deve abordar se você não se sente confiante, eu falo que é legal abordar, ok? Eu creio que eu fui o mais neutro possível nesse vídeo, consegui abordar da melhor forma possível, me embaralhei em algumas partes, peço perdão para quem não entender alguma parte ou algo do tipo. Vou tentar responder qualquer dúvida que vocês tiverem nos comentários, ou qualquer questionamento da forma mais, digamos assim, elegante possível. Pique John Wick assim, vou chegar e vou te responder na moral. Mas se começar a ficar muito barulhento e tal, eu vou parar de ver os comentários só porque às vezes faz mal pro criador de conteúdo quando ele faz um vídeo com um intuito e as pessoas entendem de outro e coisas do tipo. Então, eu não vou para esse lado, até respondendo uma dúvida que surgiu aí quando eu coloquei esse tema. Eu não vou pro lado virar um cara que vai falar de treta agora de Ordem Paranormal. Eu gosto de falar de certos aspectos. Quando eu falei, por exemplo, que o João, vai aparecendo aqui o card aqui na tela no final do vídeo, quando eu falei, por exemplo, que o João saiu da mesa. Quando eu falei sobre Ordem Paranormal e o fandom. Eu gosto de falar dessas tretas quando ela é construtiva pra narrativa, não a treta pela treta, como eu falei, escrever treta por treta é treta news, ok? Não é uma propaganda ou treta news. Vai pra Ordem Paranormal News, em vez de treta news. Vai ver a Ordem Paranormal News, lá só tem felicidade, lá só tem amor, lá só tem coisas de Ordem Paranormal interessantes e legais. Então vai pra lá, vamos lá, encerrando o assunto desse vídeo. Espero que você que goste de inclusão, você que seja LGBT ou que você seja qualquer outra raça, que você seja de outro continente, que você seja qualquer... que eu não tenha ofendido você, porque é isso, eu espero isso pelo menos. Então é isso, utilizem o cupom Signatus10. Muito obrigado aos apoiadores desse canal, a Aline Ristoff, a Animes Whatever de Tier 2, ok? Eles que já assinaram, acho que pelo segundo, terceiro mês, eu já tô perdendo nisso. Davidson Santos e Rafael Soar, que estão sempre apoiando aqui o canal.
que falou que fazer isso? Foi o Lúcio do Senado. E foi.